No vídeo de hoje, nós vamos falar 5 pontos positivos da profissão de professor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Regia Rodrigues, sou professora de História da Arte e aproveitando aí esse clima de volta às aulas de finalzinho de janeiro, quero falar com vocês sobre a minha profissão. Sou professora, atuo em sala de aula já há mais de 15 anos e eu quero falar os 5 pontos positivos da minha profissão. Quero deixar bem claro que esse vídeo vai expor o meu ponto de vista da minha realidade e da minha experiência enquanto professora. Sei que cada um tem uma experiência diferente, mas eu vou falar sobre o que, na minha opinião, são os melhores pontos da minha profissão. Então vamos lá. Vou começar com um assunto polêmico, vou começar falando sobre as férias. Professor tem 2 férias por ano. Polêmico por quê? Não é bem assim que funciona. Na verdade, o professor tem as férias no final do ano, que é quando termina o ano letivo, e no meio do ano, nas férias de julho, porque para os alunos são férias, mas para o professor é recesso. Portanto, se o professor for convocado pela escola para fazer qualquer tipo de atividade ou coisa ali na escola, ele tem que estar presente, ele tem que comparecer mesmo estando, entre aspas, em férias. Então, na verdade, essas 2 férias por ano não é realmente assim 2 férias por ano. Mas no final das contas, no meu ponto de vista, é sim uma das maiores vantagens de ser professor, porque nós podemos aproveitar tanto o período do calor, né, as férias de verão no final do ano, quanto as férias de inverno no meio do ano. E é muito legal dar essa pausa, mesmo que for por poucos dias, para espairecer, para poder revigorar aí as energias. Então, para mim, ter 2 férias, ter 2 recessos durante o ano é um dos pontos positivos da minha profissão. Sei que tem algumas profissões também que são bem flexíveis, que as pessoas podem pegar, em vez de pegar 4 semanas de uma vez, pode fragmentar essas 4 semanas durante o ano, mas na maioria das vezes os profissionais eles podem tirar férias uma vez por ano. Então, para mim, é uma grande vantagem poder desfrutar dessas 2 férias aí por ano. O outro ponto positivo é a flexibilidade de horário. Então, quando o ano está começando ali em janeiro, as escolas nos pedem a nossa disponibilidade de horário. E o professor tem a possibilidade de organizar de acordo com a preferência dele, entre aspas. Tem professor que tem a carga horária dele toda preenchida na parte da manhã, da tarde e às vezes da noite. Então é só encaixar ali as escolas, né, as turmas, os horários. Mas tem professor que trabalha somente meio período, então ele pode programar o seu horário de acordo com a disponibilidade que ele dá para a escola. E a escola organiza o horário em cima da disponibilidade de cada professor. Eu vejo isso como uma grande vantagem, porque inclusive há muitos anos trabalho somente meio período nas escolas, então eu consigo disponibilizar o horário de acordo com a minha logística. Então eu coloco muitas vezes numa manhã a disponibilidade para escolas que são próximas, que eu posso me deslocar de uma escola para outra, ou eu preencho uma manhã inteira numa escola só. Então eu considero ser um grande ponto positivo ter essa flexibilidade de horário. No meu caso, eu decidi trabalhar somente meio período nas escolas. Tenho outros afazeres, outros empreendimentos como o canal, por exemplo, mas eu decidi trabalhar nas escolas meio período para poder acompanhar meus filhos mais de perto, levá-los para aula de música, né, balé, enfim. Então foi uma decisão pessoal, então eu acredito que seja um grande benefício da minha profissão eu poder escolher a quantidade de tempo que eu vou trabalhar e disponibilizar o trabalho de acordo com o que eu necessito para a minha vida. O terceiro ponto é a contribuição que nós damos para a sociedade. Então, no meu ponto de vista, a minha profissão ela é extremamente valiosa porque ela contribui diretamente para a construção de uma sociedade saudável. Então, é dentro da escola
que a gente aprende sobre socialização, sobre política, sobre conviver com o outro, sobre conviver com diferenças. Então na escola a gente não aprende somente as matérias, os conteúdos, a gente aprende a ser gente, aprende a conviver em sociedade. E o professor tem um papel fundamental dentro desse processo, porque é ele que é o mediador dentro desse microcosmos que é a escola, e ele que está ali, né, meio que cuidando dos alunos e propiciando uma boa relação entre eles. O outro ponto é a possibilidade que nós temos de impactar pessoas e mudar histórias. Nós sabemos que a educação, que o ensino é capaz de mudar uma vida, mudar a trajetória de uma família. Se você educar uma pessoa, você pode mudar a história inteira daquela família. E eu me considero muito privilegiada por poder ser uma facilitadora de sonhos. Eu considero que ao dar a aula, ao preparar o meu aluno para uma prova, para um concurso, para um vestibular, eu estou propiciando que ele realize os sonhos, que muitas vezes não é somente o sonho dele, mas o sonho de toda uma família. Então, impactar a sociedade, impactar pessoas, transformar vidas, transformar histórias é um dos principais pontos da minha profissão. Eu me sinto extremamente privilegiada por ser professora. E para fechar com chave de ouro, o último ponto positivo da profissão de professor é sempre ser um estudante, ou seja, um professor está constantemente estudando, pesquisando, se atualizando, porque é uma profissão que lida com atualidades, com coisas relacionadas à sociedade, desenvolvimento, tecnologia. Então a gente tem sempre que estar em desenvolvimento, sempre buscando aprimorar seus conhecimentos, suas habilidades, a gente está em constante transformação. Eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque a gente pode aplicar todos esses conhecimentos em outras áreas da nossa vida, não só na área profissional, mas na área pessoal também. Agora é com você, coloca aqui nos comentários, você que é professor, qual ponto que você considera positivo na nossa profissão. Espero que tenha gostado, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal para não perder os vídeos novos e compartilhar nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.